Rosa. Nossa Juliana Rosa conosco, hoje para falar sobre o preço do barril de petróleo que está flutuando, hein, Ju? Depende do que Donald Trump fala, ele promete que vai acabar com a guerra, o preço muda. Um segundo depois ele volta atrás e fala que fará o ataque mais intenso no Irã e o preço muda de novo. Como que tá a situação, pelo menos por agora, 4,47? Você conhece aquele slogan, em um segundo tudo pode mudar? Já ouvi, é bom, já hein? Já ouviu? Bom, né? Nossa! Pois é, cabe bem aqui para esse momento, né? Olha, tava olhando aqui, o petróleo, ele tá o dia inteiro com um movimento de queda, já tinha caído em mais de 10%. Lembrando que a gente falava que ontem que o petróleo tinha chegado a perto de $120 e fechou em 98, porque tinha ali no início da tarde, na hora do fechamento, uma discussão de que os países do G7, os países de economias desenvolvidas, poderiam disponibilizar suas próprias reservas de petróleo para poder segurar preços, aí amenizou um pouco, mas o que fez a diferença realmente foi a fala de Trump dizendo que a guerra estaria perto do fim e que o cronograma inicial de até 5 semanas de duração do conflito ele estava já bastante acelerado. E aí o petróleo estava nas negociações eletrônicas, já no pregão eletrônico, depois ali do fechamento oficial, chegou a $83, hoje passou o dia inteiro caindo. Estava olhando aqui, ele está agora na casa dos $90. Passou o dia todo rodando isso aí, 92, 90. Então deu uma acalmada, mas é bom lembrar que acumula uma alta aí de quase 20%, porque o petróleo estava em 72, né? Então, nesse momento, qual que é a grande questão? A duração do conflito, de novo, porque por mais que o Trump fale que está prestes a acabar, o Irã falou que vai acabar quando ele quiser. Teve já um ataque a uma refinaria hoje dos Emirados Árabes, porque o Irã está sendo enfraquecido para poder acabar com os mísseis do Irã. Então, ao que parece, essa é a leitura, o Irã ele vai ficando com os drones. Os drones não têm capacidade de atacar diretamente Israel ou Estados Unidos, mas eles podem atacar ali a produção local de petróleo. Então, está todo mundo achando o seguinte, que o Trump, diferente aqui do Brasil, ele já está sentindo uma pressão interna, porque sobe petróleo lá, gasolina, na hora sobe. Daqueles tempos do Temer, quando tinha aumento diário, e aí teve a greve dos caminhoneiros e tal. Então, hoje em dia, a gente não tem uma paridade internacional. Mas lá a pressão é grande, porque a gasolina é popularidade na veia. Aqui no Brasil é alimento, né, que mexe muito com popularidade do governo, que é uma coisa que é terceirizada ali. É o segundo fator depois de aumentar combustível, que espalha, Sim. né? Então, por enquanto, a sensação que eu tenho conversando com muita gente é que, olha, prevalece a visão de que o Trump vai correr para que não seja longa. Então, a gente ainda tem um quadro que tende a ser algo que daqui a pouco o petróleo volta e a gente vai poder continuar vivendo, mas várias consultorias falaram que o risco ainda é muito alto e que, por isso, por mais que o Trump corra para tentar encontrar uma solução e mostrar que ele foi vitorioso com a guerra, mostrar que enfraqueceu o Irã, que eles não têm mais mísseis, que acabou com a defesa deles e tal. Em que momento que ele vai falar assim, agora sim podemos acabar a guerra, né? Qual é o critério? Assim, porque antes ele falava que era a troca do líder, né? E aí trocar o tipo de poder e tal seria uma coisa muito mais longa e tal. Tem que estar alinhado com ele, né? Essa teria que ter alinhado com os Estados Unidos. Agora, pelo visto, pelo que o pessoal está me falando, o pessoal que acompanha ali muito a geopolítica, também o setor de petróleo, muita gente está me falando isso. Olha, o Trump está buscando, pelos discursos, um caminho para caminhar para o fim. Então, há essa visão. Agora, se vai ser mesmo, aí teremos que ver, né? Porque em um segundo tudo pode mudar. Pois é, e tem que combinar com os iranianos, não nesse com caso, russos, não com né? os russos. O Barão estava falando mais cedo, porque muitas vezes o Trump tem esse discurso de, na fala, falar, não, ganhei, acabou, eu venci, mas se o Estreito de Hormuz continuar fechado, não adianta o que ele falou, se ganhou ou não ganhou, porque vai continuar impactando o preço do petróleo. Tinha até um analista que estava me explicando agora há pouco também, que é especialista em petróleo, que ele falou que aconteceu isso na guerra da Ucrânia com a Rússia. Também chegou esse momento, vai acabar e tal, não sei o quê, e lá se vão 4 anos, né? E os preços não voltaram exatamente, não estão naquele momento de alto estresse, mas não voltaram ao que era. Então é isso, o petróleo sem estresse era para estar
segundo os especialistas, abaixo de $60. A gente já estava com petróleo aí 70 e pouco e tal. Foi para 119, mas sei lá, talvez fique em 90, se acabar a guerra fica 85. Então, assim, você tem uma pressão de custo. E é isso que você falou, né? Vai abrir, não vai? E qual é o impacto dessas produções? Que os caras estão bombardeando refinaria, eles estão tentando, os países, segurar os drones para não atacar. Então, assim, aí várias refinarias já estão anunciando que estão parando ou estão reduzindo produção. Assim, no final das contas, qual é o efeito líquido disso, né? De oferta de petróleo também? Porque se parar, não produz rapidinho de uma hora para outra. Então, é um ambiente totalmente incerto. E a pressão aí na Petrobras, né? Ninguém sabe exatamente qual é essa fórmula da Petrobras. Quanto tempo ela consegue segurar preço? É um mês? 45 dias? E é uma pancada aí que a defasagem já está alta, né? Principalmente para o diesel, né? Acompanharemos. Obrigado, viu?